Boa noite. Atenção, atenção, porque o texto de hoje é muito especial. O empoderamento da mulher brasileira é um dos grandes espaços que a economia brasileira tem para crescer. Vamos lá. Olha o texto. Sigam-me. 4 informações preciosas sobre a condição econômica da mulher brasileira. Vamos entender que empoderar a mulher brasileira é empoderar a economia brasileira. Meditações iniciais. O empoderamento feminino não é benéfico só para a mulher. A mulher empoderada tem uma generosidade latente. Mulher se realiza em compartilhar saberes e no seu aprendizado ela traz benefícios para todos ao seu redor. Mestra Emília. Outra meditação inicial fundamental, que tem conexão total com o que falaremos neste texto. Quanto mais pessoas participam da circulação do dinheiro na sociedade, mais riqueza produtiva é criada, mais empregos, mais renda, mais riqueza social. Quanto mais mãos manuseiam o dinheiro na sociedade, mais riqueza social é gerada. Aprenda isso de uma vez por todas. Vamos lá. Primeira informação. O dinheiro, a moeda crédito, tem de circular mais nas mãos das mulheres, porque elas são a maioria da população brasileira. Atenção! Segundo dados da PNAD Contínua, Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios 2019, o número de mulheres no Brasil é superior ao número de homens. A população brasileira é composta por 48,2% de homens e 51,8% de mulheres. É uma questão de lógica aritmética pueril. Como as mulheres são a maioria da população brasileira, a moeda tem de circular mais nas mãos delas, é óbvio. De cada grupo de 100 habitantes do Brasil, 48 são homens e 52 são mulheres. Aproximando para o tamanho da população atual do Brasil, temos aproximadamente 101 milhões de homens e quase 113 milhões de mulheres. Vamos lá. Segunda informação preciosa sobre a condição econômica da mulher brasileira. Na nossa realidade brasileira, é muita estupidez aceitar que o desemprego afete mais as mulheres, porque quanto mais mulheres brasileiras desempregadas, bem menos dinheiro circula na nossa sociedade. Contudo, porém, todavia e entretanto, lembremos do professor Girafales, optamos sempre por reforçar os nossos erros, preconceitos, ignorâncias e ideologias totalmente desconectadas da realidade prática da nossa sobrevivência. Tudo isso contra nós mesmos e sempre estourando na nossa cara, só prejuízos sociais. Isso significa muito menos dinheiro passando pelos nossos bolsos, porque se trata de uma lógica aritmética pueril, infantil. Se as mulheres são a maioria da população brasileira, mais moeda crédito tem de circular pelas mãos delas. É o que mostra a seguinte informação. Uma pesquisa divulgada pelo Instituto Brasileiro de Economia da Fundação Getúlio Vargas, FGV-IBRE, apontou que desde 2012, há 10 anos, desde 2012, a taxa de desemprego das mulheres é superior à taxa de desemprego dos homens. De acordo com o levantamento, o índice de desempregadas era de 16,45% em 2021, o equivalente a mais de 7,5 milhões de mulheres desempregadas. No total, o índice médio anual de desemprego na economia foi de 13,20% em 2021, de acordo com o levantamento publicado em 8 de março de 2022. Participação de mulheres no mercado de trabalho é 20% inferior à participação dos homens. Trata-se de lógica aritmética infantil. Quanto menos o dinheiro circular nas mãos das mulheres, como elas são a maioria da população brasileira, menos dinheiro circulará pelos nossos bolsos. Menos moeda passará pelos nossos bolsos. Vamos lá. Menos dinheiro circula na economia da sociedade brasileira, portanto, se a taxa de desemprego pesa mais sobre as mulheres, porque as mulheres são a maioria da população brasileira, meu Deus, isso é óbvio.
Em 2021, no geral, entre homens e mulheres, a cada grupo de 100 trabalhadores, 13 estavam desempregados, homens e mulheres. Só que, considerando apenas as mulheres, a cada grupo de 100 trabalhadoras, quase 17 estavam desempregadas. Não vou repetir não. É lógica aritmética infantil. Há 10 anos, desde 2012, estamos mantendo um número absurdamente alto de mulheres desempregadas no mercado de trabalho brasileiro, o que indica que há 10 anos estamos escolhendo fazer passar cada vez menos dinheiro nas mãos das mulheres, mesmo sendo elas a maioria da população brasileira. Portanto, excluir as mulheres do fluxo da circulação do dinheiro é excluir a economia brasileira do crescimento e desenvolvimento econômico. O nosso Brasil só entrará na rota da prosperidade quando a renda das brasileiras crescer, apenas quando mais mulheres participarem ativamente da economia. Terceira informação preciosa sobre a condição econômica da mulher brasileira. O caminho do dinheiro é como o fluxo de passagem das águas de um rio. Por onde essas águas passam, muita gente é alimentada. A mesma coisa acontece com a moeda. Quanto mais mãos manuseiam o dinheiro que circula na economia, mais riqueza social é gerada. Porém, contudo, todavia e entretanto, aqui no Brasil continuamos empacados nas mesmas práticas prejudicadoras de nós mesmos. Para confirmar o que estamos falando, vamos ler a seguinte informação. Em fevereiro de 2021, a agência de emprego CAF constatou que mulheres, mesmo ocupando os mesmos cargos e realizando tarefas iguais às dos homens, chegam a ganhar até 34% menos do que eles. Em funções como gerente e diretor, essa diferença é de 24%. Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, o rendimento médio das mulheres entre 40 e 49 anos, em 2018, era de R$ 2.199, enquanto o rendimento médio dos homens chegava a R$ 2.935. Os valores ficavam mais próximos quando a faixa etária diminuía, de 25 a 29 anos de idade. Nesses casos, a média do salário feminino era de R$ 1.604 e a média do salário masculino, R$ 1.846. Desigualdade salarial entre gêneros ainda é um problema no Brasil. Mulheres recebem 79,5% do total da remuneração de um homem, mas esse cenário é ainda mais injusto quando o valor pago pela mesma posição e função é diferente. Viram só? Viram só? Viram aí? Viram aí? Negamos direitos sociais trabalhistas às mulheres, circulando, portanto, bem menos dinheiro na sociedade e ficamos todos mais pobres. Por quê? Porque as mulheres são a maioria da população brasileira. Então, por elas tem de circular mais moeda crédito, mais dinheiro. Negamos direitos sociais trabalhistas às mulheres, circulando, portanto, bem menos dinheiro na sociedade e ficamos todos bem mais pobres. Isso não faz sentido. Absurda ignorância. Quarta informação e última informação do nosso texto. Um dos maiores problemas enfrentados pelas mulheres são os trabalhos de cuidados não remunerados de idosos e crianças. Milhões e milhões de mulheres brasileiras deixam de trabalhar para cuidar de seus idosos e de suas crianças. As mulheres brasileiras precisam urgentemente de políticas públicas governamentais para a redução da desigualdade salarial de gênero no mercado de trabalho, porque quanto menos o dinheiro circular nas mãos das mulheres, mais a economia brasileira se enfraquecerá. Preciso repetir? Preciso sim. Porque quanto menos o dinheiro circular nas mãos das mulheres, mais a economia brasileira se enfraquecerá. Além disso, necessitamos de mais investimentos públicos para a construção de creches e auxílio governamental para cuidados de idosos. Essas ações fortaleceriam demais a participação ativa das mulheres no mercado de trabalho brasileiro, acelerando, portanto, o crescimento da renda nacional. Logo, empoderar as mulheres é empoderar a economia brasileira. Gostou desse texto? Gostou desse conteúdo? Gostou desse tema? Deu o ok? Deu o joia? Compartilhem e nos sigam. Por favor, ajuda a nossa mensagem a ser espalhada. É isso. Vamos nessa.
Viva o empoderamento da mulher. É o único caminho, ou melhor, é um dos únicos caminhos que o Brasil tem de trilhar. Amém. Que Deus abençoe a todos nós. Vamos nessa. É isso. Deus é desenvolvimento.